Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Hoje, quarta-feira, mais uma vez, nós estamos na presença do Senhor para aqui compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. É um grande privilégio. Nós temos acesso aí à sua casa, à sua residência, né? À sua família. Nós estamos nessa noite juntos como família, como igreja de Deus, para levar o evangelho, para levar as boas novas e levar principalmente a palavra do Senhor aos nossos corações, amém? Nós somos a Igreja Batista Metropolitana da Boca do Rio. Eu sou o pastor Marcos Chevinski. Nós nessa noite iremos aqui fazer a leitura da passagem de Números capítulo 13, irmãos. Aí preparando aí. Eu quero, antes de fazer a leitura bíblica, saudar aqueles que estão conosco, aqueles que estão se conectando, aqueles que estão chegando agora, aqueles que estão aí no Facebook e também no YouTube, tá certo? Nós estamos fazendo a transmissão simultânea, vê o que para você fica melhor. Se você ainda não fez a inscrição no nosso canal da IBAN Boca do Rio, irmãos, vai lá, se inscreva para que você seja avisado quando tiver algum vídeo novo, estiver começando o culto, tá certo? Se você já é inscrito, eu quero te pedir uma grande gentileza, compartilhe as nossas mensagens, compartilhe a palavra do Senhor. Eu tenho dito, irmãos, que nesse período de pandemia, talvez você não possa sair, talvez você não deva sair e quando você manda aí um vídeo, quando você manda aí a palavra de Deus, você vai estar fazendo aí o que Jesus nos pediu, né? Evangelizar. Então mande para um amigo, para um parente, quem sabe em outra cidade, em outro lugar, para que ele possa aí ter acesso também à palavra do Senhor. Amém? Nós queremos então, nesse momento, convidar você que está conectado, você que está chegando, para que você feche seus olhos, incline aí a sua cabeça, para que nós possamos iniciar aí uma oração, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus orientação, pedindo a Deus que Ele abra os nossos entendimentos, abra os nossos olhos, para que possamos ver, enxergar e escutar, e mais do que isso, obedecer a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, mais essa noite em que nós nos debruçamos aqui diante da sua palavra, ó Deus, queremos aprender, assim como o Senhor, ó Pai, orientou Moisés nesse momento em que nós vamos ler o capítulo 13, o Senhor deu a Moisés as instruções e dirigiu aquele povo pelo deserto. Nós também, Senhor, queremos ser dirigidos, agora que atravessamos também o nosso deserto, ó Deus, pedimos que o Senhor, Pai, nos oriente, Pai, a respeito das nossas ações, daquilo que a sua igreja deve fazer, ó Deus, que nessa noite seja uma noite de orientação, uma noite de edificação, que nós possamos aprender mais do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, pedir e interceder por aquelas pessoas que estão agora internadas, ó Deus, aquelas pessoas, ó Pai, durante essa semana que receberam a notícia que estão com a Covid, que o Senhor tranquilize o coração delas, que o Senhor entre com providências, ó Deus, que o Senhor, Pai, renove as forças das equipes médicas. Todos os dias eu estou vendo médicos, as equipes médicas já reclamando, dizendo que não conseguem mais dar conta da quantidade de pessoas, que o Senhor fortaleça a elas e também as suas famílias. Ó Deus, enquanto esses médicos, esses enfermeiros, esses profissionais de saúde, ó Pai, quando eu digo profissional, é toda a rede de profissionais, do maqueiro, da ambulância, de todos que fazem parte, Senhor, desse combate, enquanto eles estão na frente de luta, suas famílias estão em casa, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor renove as forças sobre essas vidas, essas famílias, ó Deus. Que o Senhor, Pai, dê a tranquilidade a eles para que eles possam fazer o trabalho da melhor maneira possível, ó Deus. Ó Deus, ilumine, Pai, abençoe os nossos governantes, Senhor, para que eles tomem medidas rápidas, assertivas, ó Deus, para que essas vacinas, para que as medidas para salvamento e redução das mortes, Senhor, sejam feitas o mais rápido possível, ó Deus. Nós pedimos a sua orientação, pedimos mais do que isso, pedimos a sua proteção, porque sabemos que o Senhor é que está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, abençoe todas as famílias aqui representadas, aqueles que acabaram de conectar, aqueles que já seguem a sua igreja, ó Pai, que eles possam ser abençoados nessa noite, em nome de Jesus.
Jesus. Amém. Amém? Amém, irmãos. Que bom ter vocês conosco. Eu tive, assim, essa semana uma informação maravilhosa, né? Quando nós estamos falando com vocês, eu estou falando com vocês e não sei quantos estão agora, nesse momento, assistindo essa live, né? É eu que falo com vocês, mas a gente não imagina para que cidade está indo esse vídeo, para que lugar está indo. E a proposta desses vídeos, a proposta dessa live, irmãos, é sim alcançar vidas, é sim alcançar pessoas que, de uma outra maneira, não poderiam estar aqui. Em especial aquelas que estão em outras cidades, em outros estados, em outros países. Mas, às vezes, irmãos, nós temos pessoas muito próximas da gente aqui. Vizinhos nossos aqui da Boca do Rio, que estão aí conectados, né? Estão conectados. Nós temos aqui o caso da nossa irmã Miriam, que fez aniversário ontem. Miriam fez aniversário ontem, está sempre nos acompanhando, e ela mandou um áudio, achei assim fantástico, viu, Miriam? Quando você diz assim, poxa, assim que abrir, assim que nós retornarmos, eu quero estar presente, eu quero estar fazendo parte dessa igreja. Que Deus abençoe essa decisão, que Deus abençoe a sua família, e foi através dos vídeos, não foi, Miriam? Foi através dos vídeos. Cristiane, a sua filha, mandou os links para a mãe, e a mãe começou a assistir, e Deus falou com ela os corações. Assim pode acontecer, irmãos, quando você que está me assistindo, você que é membro, você que está nos acompanhando, quando você compartilha a palavra do Senhor, quando você compartilha a palavra do Senhor, o Senhor fala aos corações. Eu tenho dito sempre que não nos interessa o seu like, o seu joinha, nós não queremos a curtida. O que nós queremos mesmo, realmente, de maneira intencional, é que a palavra de Deus alcance vidas, famílias, porque quando a palavra de Deus é ouvida, muita coisa acontece. O Espírito Santo age sobre essas vidas, transformando essas vidas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Daí a importância de você participar, de você compartilhar. Amém? Podemos contar com vocês? Eu sei que sim. Deus abençoe. Hoje também, irmãos, é aniversário de uma querida irmã que já fez parte aqui desse ministério, que nos ajudou, que esteve aqui fazendo aí um período aqui conosco, o casal Gabriel e Mirelle. Mas hoje é aniversário de Mirelle. Deus abençoe, Mirelle, que Deus possa te abençoar grandemente, que Deus continue te fazendo essa excelente mãe, excelente esposa, companheira, irmã e serva do Senhor. Que Deus abençoe então Miriam, que Deus abençoe também Mirelle, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Muito bem, nós vamos então nessa noite trabalhar um texto que você com certeza já conhece. Se você não conhece, nessa noite vai ser uma noite em que você vai ter aí o privilégio de aprender um pouco mais. Nós estamos então fazendo a leitura de Números capítulo 13, e nós vamos ler então do verso 1 ao 3, do 23 ao 25 e depois do 26 ao 33. Então é aí a passagem onde Moisés manda 12 homens, 12 espias ali para a terra de Canaã, tá certo? Então é essa passagem, procure aí, Números, no início da Bíblia, nós temos Gênesis, aí nós vamos ter aí, né? Um pouco mais para frente, você vai ver Êxodo, Levíticos, Números. Estamos em Número capítulo 13, tá certo, irmão? Qual é o tema dessa mensagem? Qual é o objetivo? Bom, nós temos aqui uma história que nós vamos conhecer, e o tema é vista ou visão. Nós vivemos por aquilo que vemos ou vivemos por aquilo que esperamos. Portanto, na promessa de Deus, nós vivemos no aqui e agora, nós vivemos, reagimos e só naquilo que nós estamos vendo, ou nós vivemos porque temos esperança no amanhã. Irmãos, a resposta é sim e não. Sim, nós temos que viver o aqui e agora, porque nós estamos aqui, estamos agora, porque nós estamos vivendo no meio de um caos, nós estamos passando um momento extremamente difícil. Nós não estamos aqui para dizer que isso é pouca coisa, que isso não é nada, não estamos para dizer isso, irmãos. Nós temos que ter consciência, né? Nós não vamos
aqui minimizar algo que está aí fora de controle, né? Às vezes as pessoas dizem para nós: poxa, mas vocês, crentes, né? Vocês aí não devem confiar em Deus, devem confiar na ciência. Irmãos, nós confiamos em Deus. O que nos protege é o Senhor Jesus. Mas então por que os crentes têm que usar máscara? Por que vocês usam máscara se vocês confiam em Deus? Nós confiamos em Deus e obedecemos a palavra de Deus. Antes de fazer o texto, me vem isso, eu preciso compartilhar com os irmãos. Olha aqui para mim. Vocês lembram de Davi, o rei Davi? Davi já havia sido ungido por Samuel. Davi então estava esperando o momento de assumir o trono. Ele ainda era um garoto. E ele passa a trabalhar então com o rei Saul. E quando o rei Saul descobre que ele é o ungido, que ele será o próximo rei, ele passa a perseguir Davi. Davi, agora ameaçado de morte, ele faz o quê? Ele corre, ele se esconde, mesmo sabendo da promessa que ele seria rei. Está entendendo onde eu quero chegar? Sim, nós confiamos em Deus e sabemos que só Deus pode tirar essa pandemia da humanidade. Não há outro, irmãos. Não há remédio, não há vacina, não há governos, não há. Só Deus pode dar solução nisso. E nós cremos extremamente nisso. É Deus que controla, é Deus que cura, é Deus que salva. Usaremos máscaras? Sim, usaremos máscaras, porque nós também temos que obedecer e principalmente obedecer a palavra de Deus. Quando Deus diz, olha, obedeçam às suas lideranças, obedeçam aos seus governos. E nós sabemos que a ciência tem dito que o isolamento ele diminui. Isso é uma questão lógica, não é difícil de entender. Não precisa ser alguém espiritual para entender que o isolamento sim diminui o contágio. O vírus não anda sozinho, o vírus precisa de uma companhia. E ao sairmos, ao nos relacionarmos, ao entrar em um tumulto de pessoas, nós conduzimos e transmitimos. Não é difícil entender isso. O uso da máscara evita que eu transmita? Evita. Evita que eu receba? Evita. Então vamos fazer. Mas a nossa confiança não está, preste atenção, a nossa confiança não está em vacinas, em governos, em máscara. Mas então por que vocês fazem? Para obedecer a palavra de Deus, para dar bom testemunho. Amém, irmãos? Portanto, eu quero mais uma vez deixar muito bem claro, use máscara, irmãos, lave as mãos com sabão, água e sabão o tempo todo, use gel, álcool gel na mão o tempo todo, se afaste, tente, a igreja está fazendo, irmãos, essa cooperação, irmãos. Vocês sabem que a igreja foi considerada pelo governo do estado aí, como nós poderíamos estar aberto, como essencial, né? Com 30% nós poderíamos estar. E por que nós não estamos? Justamente para não estimular, para cooperar. Nós estamos dando bom exemplo. Nós estamos. Para que ninguém venha dizer, olha, a igreja está lá fazendo tumulto. Não, não estamos. Nós estamos cuidando, amando o povo, cuidando das ovelhas de Deus, inclusive com isolamento social. Então, ajude, irmãos. Cada um que está me vendo, me escutando nesse momento, faça a sua parte em nome de Jesus, para que a gente possa, juntos, como igreja, como sociedade, a gente possa cooperar, porque precisamos agora unir forças, irmãos. Todas as denominações, todas as religiões, todas as partes da sociedade, num só esforço, irmão. Vamos parar com a questão partidária, com a questão ideológica, a questão... Irmãos, todos juntos, vamos cooperar para que isso passe rápido. Amém? Deus se agrada daqueles que são obedientes. Amém? Amém. Vamos lá. Números capítulo 13, vamos fazer a leitura então do verso 1 até o verso 3, e aí nós vamos comentando separadamente o texto. Amém? Acompanhe aí na sua casa. Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas.
envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Verso 3. Assim Moisés enviou do deserto de Parã, conforme ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Amém? Então vamos começar a pensar aqui, irmãos. O Senhor disse a Moisés: envie uma missão de reconhecimento lá para aquela terra que eu vou dar. Eu estou dando essa terra a vocês. Aqui nós temos já uma primeira promessa. E Moisés então faz isso. Outro detalhe interessante, irmãos, é que Moisés separa 12 homens, espias, todos eles eram líderes das suas tribos, ou seja, eram chefes da sua tribo. Não era gente que não tinha experiência, não era qualquer um. Veja, Moisés então manda um de cada tribo representando. Ali tinha a união daquelas tribos para que então eles pudessem fazer essa missão de reconhecimento. Vamos agora ao verso 23 ao 25, irmãos. Do verso 23 ao verso 25. Verso 23. Quando chegaram... Deixa eu ver. Verso 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram o ramo do qual podiam um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado em uma vara. Colheram também romãs e figo. Aquele lugar foi chamado de Vale do Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Verso 25. Ao fim de 40 dias, olha a quarentena de novo no texto. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Moisés, então, separa 12 homens e manda para aquele lugar. E Moisés faz aí uma recomendação. Olha, vocês vão ali observar se esse lugar é bem fortificado, se tem muralhas. Vocês vão verificar se lá há muitos homens, muitas pessoas morando, como é que é o exército, como é que são o armamento deles, né? Qual é a quantidade, qual é a estrutura, e aí vocês voltam e principalmente traga aí uma amostra de alguma coisa, né? Lá no verso 20, ele dá a instrução: veja se o solo é fértil, né? ou se é pobre, veja se existe floresta ou não. E mais do que isso, no verso 20 ele vai dizer: tragam frutos da terra. E era a época do início da colheita de uva. Por isso que o verso 23 começa dizendo que eles então, quando chegaram a esse vale, chamado Vale de Escol, eles cortaram um ramo da qual pendia um cacho de uva. Eles cortaram um ramo onde tinha um cacho tão grande que precisou de 2 homens para carregar aquele lugar. A gente não precisa nem dizer que a terra era extremamente fértil. Olha o tamanho. Você já viu um cacho de uva grandão desse jeito? 2 homens, irmãos. Aqueles homens, como eu disse, eram líderes, não eram meninos, eram gente forte. Precisou de 2 para carregar aquele cacho de uva. Muito bem, qual era a ideia? Deus diz: olha, Moisés, você vai conduzir esse povo, mas não vai levar 3 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Mande que vá esses 12 homens, eles vão ficar lá durante 40 dias e eles então vão inspecionar, vão ver se existe muitos soldados, se tem fortificação, como é que eles são, e aquele povo então vai para aquele lugar. Eu acho muito interessante, né? Porque esse capítulo 13, irmãos, é o início, é um dos mais famosos, porque foi a primeira vez que os israelitas tiveram contato com a terra prometida. Saíram do Egito, passaram ali o Mar Vermelho, receberam as tábuas da lei, e ali é o primeiro contato, é a primeira vez que eles então passariam a fronteira. E aqueles 12 espias foram fazer isso. Isso é muito comum nos dias de hoje, né? Você vai abrir um negócio, você vai, enfim, comprar um produto. Hoje, com a internet, você vai ali no YouTube, vai ver sobre aquele produto, você entra para ver, inclusive, se há reclamações ou não, não é isso? Você faz a sua investigação antes, tá certo? Você vai comprar um carro, você leva um mecânico
para ver se esse carro está bom ou não está bom, você vai dar uma volta. Então eles iriam entrar naquela cidade com homens, mulheres, crianças, idosos. Então eles vão entrar em combate. Manda espias. Isso é muito usado nos exércitos dos dias de hoje, né? Os Estados Unidos, todos os grandes exércitos, inclusive o Brasil, tem essa prática de mandar aí os seus espias, os seus infiltrados, né? Para que eles façam então uma missão de reconhecimento para ver qual é a quantidade de homens e se vai dar para atacar ou não. Muito bem. É interessante, como eu disse, porque é a primeira vez que eles tiveram esse contato, né? E Moisés pede um relatório ali bem detalhado. Visão, vista ou visão? Aqueles homens, então, eles deveriam trazer ali um relatório. E eu fico olhando esse texto e dizendo, poxa, esse texto está falando com os nossos dias. Ele está falando comigo e com você. Nós somos bem assim. Hoje, irmãos, nós estamos passando por essa situação e muita gente, quando olha essa pandemia, tem uma visão da pandemia. Outros olham e têm outra visão. A coisa está tão extremada, está tão, né, de maneira dividida, que alguns conseguem ainda dizer que não existe pandemia. Acredite, tem gente que nega, então chamado de negacionistas. Não existe pandemia. Né? Há um tempo atrás alguém disse, não existe, é só uma marolinha, é uma ondinha, e foi uma crise terrível financeira. Então sempre vai haver na história aqueles que negam, aqueles que tentam enganar o povo, aqueles que não têm a coragem de dizer, porque ao dizer a verdade vão perder votos. Então há aqueles que negam. E há aqueles também que exageram ao falar do fato. Então nós precisamos equilibrar isso. Domingo passado nós falamos então sobre 2 temas. Você que esteve acompanhando, você vai lembrar. Nós falamos aqui sobre Filipenses, capítulo 4, falamos da importância de a gente equilibrar e saber viver com aquilo que Deus nos dá. Paulo, que tinha muita condição financeira, tinha muito prestígio. Você lembra que pela manhã nós falamos que ele, embora tivesse muito, ele aprendeu a viver com o pouco e era satisfeito com o pouco e glorificava o Senhor com o pouco, né? E ele aprendeu a viver dessa maneira. À noite nós falamos sobre o medo. Um medo, tem gente que está com tanto medo, que é o lado extremado da pandemia, e que está desenvolvendo doenças psicológicas, né? E está aí literalmente trazendo esse medo para dentro e somatizando, e com isso contraindo doenças físicas, doenças mentais, né? Terríveis. Nós falamos domingo à noite que nós precisamos equilibrar isso. Mas é importante que eu e você tenhamos uma visão correta da onde nós estamos. Qual é a situação que nós vivemos? Moisés precisava ter essa visão. Então ele manda 12 líderes, gente experiente, gente que sabia o que estava dizendo, eram líderes. Ele manda esses representantes para que ele também tivesse essa visão, para que ele não fosse enganado, para que ele não achasse que fosse fácil, chegasse lá e tivesse uma derrota e vidas se perdessem. Ele precisava ter uma visão ideal, porque senão, irmãos, ele nem ia atacar, com medo de atacar, ele não avançaria. Mas Deus deu a ordem, envie, porque essa terra eu vou dar para vocês. Olha que interessante isso. Todos nós precisamos então olhar à nossa volta e perceber aonde nós estamos. Então isso nós chamamos de vista. O que está à minha vista, o que eu consigo ver, o aqui e agora, eu chamo de vista. O que está à minha vista significa onde a minha vista alcança. Até onde a sua vista alcança. Isso é o que está aqui agora, é a minha realidade. Mas acontece que nós precisamos, quem sabe, irmãos, olhar além da nossa vista, ter uma visão, porque Deus é que está no comando, não é Deus que está no comando da sua vida? Não é assim que você fala? Não é assim que você fala? Às vezes, irmãos, nós falamos, Deus está no controle. E aí você se preocupa com o que está à sua vista. Problemas, doenças, desemprego. E aí você se consome por aquilo que está à sua vista.
Mas nós precisamos viver não da nossa vista, precisamos viver com a visão de Deus, porque é Deus que está no controle. É Ele que vê todas as coisas, Ele que sabe, porque é Ele que define todas as coisas. Então, visão é aquela visão de Deus, mais ampliada. E Deus vai nos mostrando o caminho. Hoje nós temos a palavra de Deus, irmãos. Nós temos a palavra de Deus que nos dá visão. Sim, nos dá visão. Nós podemos olhar aqui, nós estamos em Números, Antigo Testamento. Olha, se eu for olhar completamente a minha Bíblia, eu vou chegar em Apocalipse. Em Apocalipse eu vou saber exatamente como vai ser. Se olhar em Tessalonicenses, eu vou ver como é que vai ser o arrebatamento da igreja. Né? Em João, eu já vou olhando como é que as coisas vão acontecendo. Quando entra em Apocalipse, eu vou saber exatamente como será a segunda vinda, como o diabo, os falsos profetas, a besta serão julgados. Eu sei como é que vai ser o fim do mundo, porque essa é uma visão bíblica. E se nós cremos que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, logo eu tenho uma visão do tudo. O grande problema é que nós não olhamos o manual. O grande problema é que nós, às vezes, ficamos focados na vista, naquilo que nós vemos. A visão, ao contrário da vista, é algo que você não está vendo. Mas você crê porque Deus nos deu garantia. Eis que estou contigo, ou com vocês, todos os dias, até a consumação do século. É algo que você não consegue ver pela vista, mas é uma visão, é uma promessa da parte de Deus. Nós não podemos andar ou ser guiados com a nossa vista, porque as coisas mudam, irmãos, com uma rapidez enorme. As coisas mudam. Agora é uma coisa, daqui a pouco não é. Né? Eu fico vendo aí os prefeitos, os governadores, a dificuldade que eles têm que acompanhar números. Eles estão sendo guiados pela vista, pelos números de internamento, pelos números de contaminação, se vai ter leito ou não. E aí o prefeito, na sexta-feira à noite, no sábado à noite, já aconteceu no domingo à noite, ele decreta algo assim, e a nossa programação da semana, tudo muda em função do decreto. Por quê? Porque esse prefeito depende dos números, o que está aqui agora. Então nós vivemos, irmãos, em Salvador, nessa capital, talvez você esteja em outra cidade, em outro estado, em outro país. Lá também tem novas leis e novos decretos a cada dia. Cada dia uma novidade. Ok, nós temos que obedecer todos os decretos, sim, como eu acabei de dizer. Nós somos servos e obedecemos a palavra de Deus. Porém, nós que confiamos na palavra, nós que confiamos no nosso Deus soberano e controlador da história, nós temos que ter aí uma visão vindo da palavra de Deus. Portanto, quando eu olho a Bíblia, eu me acalmo. Em meio à pandemia, em meio a tanta luta, eu sei que as promessas do Senhor, nós falamos isso na quarta-feira passada, as promessas do Senhor não hão de passar. As promessas do Senhor, elas não estão ligadas aos acontecimentos, às reviravoltas. Não importa o que aconteça, irmãos. As promessas do Senhor serão cumpridas. Tinha um desenho muito antigo, talvez você lembre do seu tempo. Os Thundercats, você lembra, irmãos? Coloca aí nos comentários se você lembra. Eu já vou saber a sua idade, viu? Se você falar que já assistiu, alguém vai dizer, não, eu vi a reprise. Mas na minha época tinha os Thundercats e tinha lá um dos personagens, que eu não me lembro mais o nome, acho que é Lion, e ele tinha uma espada e ele dizia, dei-me a visão além do alcance. E quando eu era criança a gente brincava com isso. Mas nós precisamos pedir a Deus uma visão além do alcance, além do que está acontecendo aqui, irmãos. Sabe, irmãos, quando você faz uma viagem de avião, você decola, às vezes está até chovendo, raios e trovões, o avião balança, mas à medida que ele vai ganhando altitude, ele sobe acima das nuvens e lá o sol brilha, lá não tem tempestade. Abaixo você percebe que está completamente escuro, raios e trovões. O nosso Deus está muito, infinitamente além disso. E é essa visão que tranquiliza o nosso coração.
uma visão além do alcance, além daquilo que está à nossa vista, irmãos. É essa visão que nós temos que nos agarrar. O povo de Israel, então, precisava avançar. E Moisés manda aqueles 12 homens, e eles vão. E nós vamos ver aqui o relato, a partir do verso 26, acompanha aí. Verso 26. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório. E a eles e a toda a comunidade de Israel lhe mostraram os frutos da terra. Lembra daquele cacho de uva que era tão grande que precisou ser carregado por 2 homens? Eles apresentaram aquela uva. Eu fico imaginando na hora de apresentar ali o povo, oh, que uva, né? Já começaram a criar expectativas. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. E aqui estão alguns frutos dela. Verso 28. Mas o povo de lá, o povo que lá vive, é poderoso. E as cidades são fortificadas, são muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosas. E os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então até aqui, né? Até aqui aqueles homens apresentam. Está aqui as uvas, está aqui a romã, está aqui os figos, está tudo muito lindo. Mas o povo que lá vive é poderoso. Ó, são gigantes, são fortes. E as cidades são fortificadas. E para piorar, nós ainda vimos os descendentes de Anak, os gigantes, né? Os amalequitas, os hetitas, os jebuseus, os amorreus. Eles vivem por ali, perto do Mar Morto. Como é que nós vamos atravessar? Como é que nós vamos vencer aquela cidade fortificada? E além disso, existem outras tribos que são contra nós. Olha, eles estão aqui dando um relatório completamente negativo. Verso 30, acompanha aí. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse dessa terra, é certo que venceremos. Caleb, dos 12, ele foi um de que disse: não, para lá, vamos, se acalmem, não é bem assim, não é bem assim. Vamos tomar essa terra, vamos subir. Em outras palavras, ele está dizendo: não foi Deus que nos guiou, não foi aquele Deus que nos tirou do Egito, não foi esse Deus que abriu o Mar Vermelho, não foi esse Deus que está descendo codorna do céu, que está descendo maná do céu, não é esse Deus que à noite abre uma coluna de fogo. Você já viu fogo no céu? Eles viam aquele calor à noite para não morrer de frio, e durante o dia uma coluna de nuvem. Ele disse: é esse Deus que está garantindo, vamos subir, vamos tomar posse dessa terra. Verso 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora quem nela vivem. E todos os que vimos são de grande estatura, são grandões. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos perto deles. Então imagine alguém, líderes, homens que foram lá experientes e dão esse relatório. O povo estava acampado, esperando esse relatório. E Moisés escuta isso. Mas foram 12. Aqui Caleb se posiciona dessa maneira. E eles começam agora a discutir. Eles começam agora a dizer ao povo: olha, nós vamos morrer. E começam agora a acusar a Moisés. Eles falaram lá no capítulo 14, verso 4. Acompanha aí. Pula um pouquinho. Capítulo 14, vá no verso 4. Olha aí. E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe para voltarmos para o Egito.
Verso 5. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia e dos israelitas. Verso 6. Preste bem atenção no verso 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e nos dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Não é engraçado, irmãos? 12 homens foram para aquela terra. Não passaram 1 ou 2 dias, não. Passaram 40 dias. 40 dias. Eles dormiram, eles acordaram, eles andaram. 10 deles voltam com uma visão completamente diferente. Por quê? Porque eles só estavam vendo com os olhos carnais. Estavam tendo uma vista. O que os olhos deles viram? Gigantes, homens armados, grandes. Os descendentes de Amalequite, Anak estava lá. Eram gigantes. E eles pareciam o quê? Cafanhotos. 10 homens tinham essa visão. É interessante isso, porque enquanto alguns só viam problemas, 2 viam promessas. Eles guardaram a promessa. Foi Deus que nos deu essa terra. Vamos avançar. Nós vamos devorar eles como se fosse pão. Olha a ousadia. Nós, irmãos, precisamos ter a visão de Deus, a visão das promessas de Deus. O aqui e agora é difícil. Eu tenho dito isso muito. Aqui, nesse lugar, nós vamos ter aflições. Ninguém prometeu para nós, irmãos, ninguém prometeu a ninguém que aqui seria uma vida fácil e que aqui nós teremos fartura. Enganam os falsos profetas, os falsos pastores, as falsas denominações, enganam o povo dizendo: vocês aqui terão tudo em dobro. Deus vai dar e abençoar. Não, irmãos. A promessa de Deus é as bênçãos celestiais. É verdade que Deus nos ajuda, é verdade que Deus nos prospera, é verdade que Deus nos dá emprego, é verdade que Deus cuida do seu povo, sim. Mas a ideia e a proposta e a promessa de Deus não é te enriquecer nessa terra onde tudo vai se acabar, tudo vai se perder, tudo vai ficar, aonde você não vai poder levar nada, nada, irmãos, nada. Caixão não tem gaveta. O que é matéria, o que é corruptível, não vai entrar no céu. As promessas de Deus são para o céu. As nossas promessas é uma visão além do nosso alcance. Ninguém prometeu que aqui seria fácil, mas Ele prometeu que estaria e está conosco todos os dias. Essa promessa você pode agarrar, essa promessa você pode confiar. Ele está contigo todos os dias até a consumação do século. Portanto, nessa noite nós temos que olhar para o nosso coração e olhar para a nossa vida. Você tem vivido pela vista? Você tem visto só problema? Ou você consegue olhar para a palavra de Deus e reconhecer, como Calebe, como José disse, olha a ousadia, nós vamos atacar, parece que eu estou vendo, vamos cair para dentro daquele povo, nós vamos devorar eles como se fosse pão. Calebe disse: gente, a terra é excelente, gente. Olha o tamanho da uva que tem. Calebe e Josué, os 2 homens, tiveram uma visão de conquista, confiaram em Deus. O apóstolo Paulo, lá na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Nós não vivemos pela vista, irmãos, porque tudo isso aqui é passageiro, tudo aqui vai ficar. O que nós temos que ter uma visão em Cristo Jesus. Ele fez promessas para nós. Viver olhando aqui agora, você entra em pânico. É o que eu disse domingo. Nós temos que ter uma visão do que está nos cercando. Sim, a pandemia está aí. Não tem vaga para quase ninguém mais. Se cuide, faça a sua parte. Amém? Amém.
Mas nós não podemos viver apenas olhando o aqui e agora, irmãos. Hebreus capítulo 11, verso 1, vai dizer que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que não se pode ver. Algumas versões vai dizer que é o firme fundamento daquilo que nós esperamos. É o firme. Eu tenho certeza daquilo que eu espero, embora não esteja vendo. Há pessoas que não, querem ver. Se eu não vejo, eu não acredito. Que nem Tomé. Eu tenho que ver. Só vendo para crer. Bem-aventurado aquele que creu sem ver, né? Não foi o que Jesus disse? Como é que você tem vivido a sua vida? Por vista? Por aquilo que você está vendo? Apagando o incêndio? Ou você tem, apesar de viver em tribulação, apesar de viver em pandemia, apesar de viver nessa vida, você diz, tudo isso é passageiro, o meu lugar não é aqui, um dia eu estarei com Cristo no céu. É assim que você vive? Se você está, quem sabe, vivendo só pela vista, está na hora de você ter uma visão, e a visão celestial. Se nós ficarmos, irmãos, focados apenas no problema, nós vamos nos chatear, nós vamos nos entristecer, e Deus vai se entristecer conosco. Por quê? Porque Ele fez promessas. Promessas para cada um de nós. A vista está focada apenas nos problemas, mas a visão de Deus está focada na promessa. Verso 28. É um povo poderoso. Lá no capítulo 13, 28. O relatório daqueles 10 homens disseram, nós vimos gente que é poderosa, mas Caleb e Josué disseram, a terra é excelente. Vamos partir para dentro. Vamos lá que nós vamos ganhar essa guerra. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos ir longe. Por quê? Porque nós temos uma vista curta. A vista humana, ela é curta. Mas Deus pode fazer todas as coisas. Quem tem a visão focada em Cristo, tem uma visão mais longe, vê mais longe. Nós não conseguimos ver o desenrolar. Nós não conseguimos prever o que vai acontecer amanhã. Mas Deus, que sabe de todas as coisas, quando eu me apego a Deus, quando eu confio em Deus, quando eu deposito minha confiança em Deus, quando eu entrego as minhas coisas em Deus, como diz o Salmo 37, Ele vai fazer todas as coisas. Quando Pedro diz, olha, lance sobre Ele todas as suas angústias, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tinha cuidado desse povo. Na travessia do Mar Morto, Ele tinha cuidado desse povo no deserto. Mas aqueles 10 homens falaram, não, a gente não vai. E de fato, por eles não iriam. Mas a promessa era de Deus, a ordem veio de Deus. Os 10 estavam focados no problema e não conseguiam ver a promessa. Mas Josué e Caleb estavam então focados na promessa. E eles não conseguiam ver problema. Eles viam promessa. Alguns veem problema. Mas Josué e Caleb não viam problema, só viam promessa. E aí, como é que está a sua vida? É vista ou visão? Você tem vivido por aqui e agora? Ou você tem crido na promessa de Deus? Onde está o foco da sua vida? Está em Cristo ou está aqui e agora? Qual é o foco da sua vida? É se apegar em Deus ou entrar em pânico? Quando o meu foco está em Cristo, a minha vida muda. Quando eu creio e me tranquilizo naquilo que Deus está fazendo, eu mudo, irmãos. A vista, se a gente fica vendo o sol aqui agora, a vista paralisa. A visão, ela mobiliza a dicotomia. Enquanto que a vista, a minha visão só dos problemas, ela me paralisa. Quando eu olho para Deus, quando eu olho para as promessas, ela me mobiliza. É o que Josué queria fazer. Bora, vamos atacar. Vamos destruir esse povo. Essa terra é nossa. O Senhor deu para nós. A visão de Deus te leva a fazer ação. Os 10 espias ficaram paralisados de medo, porque eles só tinham uma vista daquilo que eles estavam vendo. Eles esqueceram de tudo que Deus já havia feito e esqueceram da promessa de Deus. Sabe, irmãos, às vezes eu fiquei lendo esses dias atrás a respeito da águia e da galinha, né? Você já viu essa comparação? A galinha, ela tem uma vista. A galinha anda com a cabeça abaixada pela sua própria natureza e a galinha só consegue ver o seu galinheiro. Só isso. A águia não. A águia, ela enxerga bem mais longe.
A águia, ela anda por uma visão, ela voa mais alto e lá do alto ela vê muito mais. Vista ou visão? A vista olha o presente, a visão olha o futuro, irmãos. Olha o futuro. Eu fico pensando que muita gente vive e espera, presta atenção, vive e espera providências de Deus no aqui e agora. Tem coisas que Deus não vai fazer. Tem coisas que Deus não vai fazer. Paulo diz isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Se você espera que Deus sare a sua doença, se você espere somente que Ele sare a sua doença, que Ele dê teu emprego, que Ele dê teu marido, que dê tua esposa, que dê seus filhos, apenas aqui, bênçãos apenas para cá, Paulo diz, nós somos os piores dos miseráveis. A nossa esperança, irmãos, não está aqui. A nossa terra não é aqui. O nosso destino final não é aqui. Quem vive por visão, vive com a esperança do amanhã. Vive com a esperança de amanhã. Paulo tinha essa visão. Paulo tinha essa visão. Romanos capítulo 8, verso 18. Olha o que diz. Estou absolutamente convencido que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados de jeito nenhum com a glória que nos está sendo reservada. Paulo diz, eu estou passando por tribulação. Paulo foi açoitado, Paulo era perseguido, Paulo sofreu naufrágio, foi açoitado, preso quantas vezes. E ele diz, eu tenho absoluta certeza, eu estou convencido de que os nossos sofrimentos aqui e agora não podem ser comparados. Não dá para comparar com aquilo que nós vamos ganhar lá na frente. Paulo tinha certeza disso. Paulo ainda escreve, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Depois eu quero que você anote isso aqui. Depois eu quero que você volte à gravação, volte esse vídeo, né? E vá ler na sua Bíblia. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou aos que Ele amam. Irmãos, nós não conseguimos imaginar, nossos olhos, a nossa vista que é curta, não consegue imaginar, os nossos ouvidos nem ouviram, nem penetrou, a gente não consegue imaginar como é o céu que Deus tem preparado, irmãos, para aqueles que amam, aqueles que são obedientes, aqueles que levam uma vida de santidade, de obediência, aqueles que olham além da pandemia, além do meu dia a dia. Porque os nossos problemas não estão somente na pandemia não, irmãos. A pandemia agora é o foco, né? Todo mundo só consegue ver pandemia, mas tem muitas famílias passando outras dificuldades que não é a pandemia. É casamento, é outras doenças, é o desemprego, que era antes da pandemia, que eram dívidas antes da pandemia. Há tantos outros problemas, irmãos. E se nós ficarmos focados nos problemas, nós não conseguimos ter uma visão, a visão do futuro, a visão de esperança, irmãos. Nós temos uma promessa de morar no céu. Diga amém, para você ter convicção disso. A nossa nova Canaã. João, capítulo 14, de 1 a 4. Eu vou ler, depois você vai marcar e vai ler também na sua Bíblia. Não se perturbe, não se incomode com o seu coração. Creio em Deus, creio também em mim, diz o Senhor Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E o Senhor foi para o céu. Ele foi ao céu e Ele está lá sentado à direita de Deus, preparando esse lugar. São promessas, irmãos. Amém? Você crê nas promessas do Senhor? É melhor crer nas promessas do Senhor que ficar nesse mundo sem esperança. Portanto, já finalizando, eu quero
Quero que você nessa noite avalie como é que você tem vivido a sua vida. Pela vista ou pela visão de esperança de um dia morar no céu? Você tem esperança? Ou você está desesperado com as coisas do aqui e agora? Os 10 homens, os 10 líderes, não conseguiram ver a promessa de Deus. Eles só viam os gigantes. Eles só viam homens armados. Eles só viam os inimigos. Sim, nós vivemos em meio dos inimigos. A Bíblia diz que nós estamos, né, rodeados aí, né, de hostes do mal. O diabo está ao nosso derredor como um leão, esperando que alguém caia para que ele possa apanhar. É verdade. Vamos nós agora viver preocupado com isso. Vamos agora deixar de adorar a Deus. Vamos deixar agora de assistir, de compartilhar. Vamos agora deixar de ler a palavra de Deus, de orar por causa dos problemas. Tudo isso vai ficar. Caleb e Josué olharam e disseram: Deus prometeu, Ele vai nos dar. A terra é excelente, vamos avançar. Nós vamos devorar eles como se fosse pão. E pão bem gostoso. Pense aí. Não está na hora de mudar? Não está na hora de ter aqui, quem sabe, uma visão de esperança? Ou você vai continuar olhando apenas os problemas? Paulo diz: portanto, amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abalem. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Continue orando pelos seus pais. Continue orando pelos seus filhos. Continue orando pela sua família. Continue acreditando que o Senhor vai convertê-los, vai convencê-los e vai alcançá-los. Amém? Continue orando pelos médicos. Continue orando pelos nossos governantes. Continue crendo que o Senhor vai abençoar. Vamos fazer a nossa parte, irmãos, mas com os olhos voltados para Deus, para uma visão futura. Nosso lugar não é aqui. Foi com Deus? Foi com você que Deus falou nessa noite? Amém? Vamos orar. Eu quero convidar você, a sua família, nesse momento. Faça uma oração. Peça que Deus tire de você apenas a preocupação com o aqui e agora, com as coisas, com as lutas, com as adversidades do aqui e agora. Peça que Ele te lembre, que Ele mexa aí no seu coração, para que você tenha uma visão de futuro, uma visão de esperança. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, que essa noite, Pai, o seu Santo Espírito visite cada lar, cada um que esteja ouvindo e vendo, Senhor, essa ministração. Fale com eles, Senhor, em nome de Jesus. Tire o temor dos seus corações. Dê a eles a visão de futuro, uma visão de esperança. Ó Deus, que eles possam, Senhor, permanecer firmes, como o apóstolo Paulo disse, firmes e que nada os abale. Senhor, que eles possam ter a esperança, e essa esperança motive, Senhor, mobilize para que eles possam continuar pregando a sua palavra, mobilize para que eles continuem, Senhor, pregando, Senhor, anunciando, compartilhando. Não deixe, Senhor, que a vista, não deixe que eles enxerguem gigantes, dificuldades e que fiquem paralisados. Que nessa noite o seu Santo Espírito faça, Senhor, que cada um reconheça as suas fragilidades, reconheça, Senhor, as suas debilidades. Todos nós temos nossas fraquezas, mas tire de nós, Senhor, nessa noite, essa vista apenas do aqui e agora, do medo. Coloque em nós, ó Deus, a visão de Caleb, a visão de Josué, a obediência, Senhor, que eles tiveram de avançar, porque as suas promessas dizem que nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, abençoe todas as famílias aqui apresentadas. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que estão nessa noite precisando, Pai, ser renovados na fé. Que o seu Santo Espírito haja em cada coração, em nome de Jesus. Abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão pela primeira vez. Que o Senhor possa derramar a sua unção, a sua misericórdia
e a sua mão potente e poderosa, abençoando e protegendo cada lar, cada um nesse país, cada um que está precisando, ó Deus, ser restaurado em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente. Depois eu quero ver os comentários, né? Eu não consigo agora saber quem está conosco, mas rapidamente eu vou aí ler os comentários e responder cada um de vocês. Continue firmes, não se abalem, tenham uma visão, e uma visão bíblica, visão espiritual. Deus é contigo, Deus é com a sua família, em nome de Jesus. Nos vemos novamente domingo, às 10h30 e também às 19 horas, se assim Deus permitir. Um grande abraço, fique com Deus.